abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, né, vai ser aqui um texto clássico, né, falando a respeito da Páscoa. Nós vamos ver nesse texto, né, que Jesus agora ele dá um significado ainda mais profundo da Páscoa, instituindo a ceia do Senhor, que foi o que nós celebramos aqui já hoje. Então nós vamos ler esse texto nesta noite. Então, Lucas capítulo 22. Nós vamos ler o primeiro versículo e depois nós vamos pular para o versículo 7 para nós pegarmos um pouco do contexto. Então, Lucas 22, versículo 1, nos diz assim: que estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Agora vamos pular para o versículo 7, a partir do versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Diga ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma oração. Senhor, agradecemos por esse momento em que nós podemos celebrar Cristo, que é a nossa verdadeira Páscoa. Obrigado por tudo que já foi cantado aqui nessa noite. Pedimos agora que o Senhor nos dê entendimento da Tua palavra. Em nome de Cristo oramos. Amém. Bom, então no versículo 1 aqui do nosso texto, diz que estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa. Tem outras traduções que vão trazer a festa dos pães ázimos, ou a festa dos pães asmos. A NVI ela traz, né, já a ideia do que é isso, é o pão sem fermento, né, a festa dos pães sem fermento, que é, na verdade, uma continuidade da Páscoa, quando os israelitas, então, eles deveriam comer durante 7 dias pães sem fermento. Agora, eu vou explicar um pouco melhor, porque a ideia aqui é que parece que é uma coisa só, mas originalmente não era. Festa dos Pães Asmos e a Páscoa. No mês de Nisan, né, no Velho Testamento, no dia 14,
era o dia da Páscoa, dia 14 de Nisan, em que se sacrificava um cordeiro. No dia 14. Do dia 15 ao dia 21, nós tínhamos então a festa dos pães sem fermento, também chamada de a festa dos pães ázimos. Então, originalmente, eram separadas. Primeiro era a Páscoa, depois a festa dos pães ázimos. Mas com o tempo, isso começou a ser considerado como uma coisa só. Por isso que aqui no versículo 1 diz assim, que estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, vírgula, chamada Páscoa. Então, na cabeça dos judeus, já tinha meio que juntado essas duas coisas, né? A festa dos pães ázimos, festa dos pães sem fermento, e junto com a Páscoa. Agora, só para a gente voltar um pouco aqui no significado histórico da Páscoa, né? A Páscoa e a festa dos pães sem fermento foram instituídas lá em Êxodo capítulo 12. Naquela ocasião, em Êxodo capítulo 12, o povo de Israel ele estava escravizado no Egito. E Deus ordenou então ao povo para sacrificar um cordeiro, cada casa tinha que sacrificar um cordeiro e passar o sangue dele nos umbrais das portas. Porque naquela mesma noite Deus executaria no Egito a sua última praga, para libertar o povo então. E qual era a última praga? Era a morte dos primogênitos. Então eles passariam o sangue nos umbrais das portas, e quando Deus passasse ali, se houvesse o sangue na porta, o primogênito daquela casa seria poupado. E o que aconteceu? Naquela noite, né, Deus passou e matou todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho de Faraó. E aí, logo em seguida, Deus liberta o seu povo do Egito, da escravidão. Então, a Páscoa deveria ser celebrada como uma lembrança dessa obra poderosa de Deus de libertar o seu povo da escravidão do Egito. E a Páscoa sempre foi a maior festa para os judeus. Era a maior festa do povo judeu. E quando eles olhavam para o passado, né, a Páscoa ela simbolizava essa obra maravilhosa de Deus, quando ele tira o seu povo de vários anos de escravidão no Egito. Porém, a Páscoa ela apontava algo para frente. A Páscoa ela apontava para Jesus, o qual nos libertaria dos nossos pecados. Então esse é o contexto, né, em que nós temos aí a instituição da Páscoa e como que isso era observado no Velho Testamento. Agora, olhando para o versículo 7 do nosso texto, versículos 7 e 8, fala então que chegou a época da comemoração da Páscoa. Versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. Né, lembra que pães sem fermento e Páscoa eles pensavam como uma única coisa. Então chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então Jesus pede aqui para 2 dos seus discípulos prepararem a Páscoa, que agora Jesus ele vai celebrar essa festa judaica junto com os seus discípulos. E qual que estava envolvido nessa preparação, quando Jesus fala, né? Vão e preparem a refeição da Páscoa. O que estava envolvido? Primeiro, eles tinham que matar o cordeiro. É a primeira coisa que tinha que ser feita no dia da Páscoa, sacrificar um cordeiro. Segundo, eles tinham que conseguir um lugar adequado para reunir todos os discípulos junto com Jesus. Terceiro, eles tinham que comprar a comida da Páscoa, né, que já tinha o pão sem fermento no dia da Páscoa e depois nos próximos 7 dias. Eles tinham que ter esse pão sem fermento. Lá em Êxodo 12, fala também que eles comiam ervas amargas nessa festa, nessa celebração.
Também tinha o vinho, né, que era um elemento, e a preparação do cordeiro, que eles assavam esse cordeiro e comiam como celebração da Páscoa. Então, por isso que Jesus diz, né, vão preparar a refeição da Páscoa. Agora, o versículo 9 diz assim, onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. Digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e então prepararam a Páscoa. Então Jesus falou, né, vocês vão encontrar esse homem carregando um pote, que a tradução fala pote, outras traduções trazem um cântaro de água, né, e vocês vão atrás dele que ele vai chegar numa casa, e aí vai ser nesse lugar que vocês vão preparar a Páscoa. Agora, esse homem que carrega aqui o cântaro, né, que Jesus fala que eles têm que seguir ele, ele não deve ser confundido com o proprietário da casa. Né, esse homem, ele não é necessariamente o dono da casa. Então, a gente não sabe exatamente a relação exata aqui entre esse homem e o dono da casa, mas provavelmente era um servo, né, do dono dessa casa, ou poderia ser um parente ou algum amigo desse homem. E para ele, parece que a coisa já estava meio que organizada, né, já estava meio que pronto na cabeça de Jesus. Né, aparentemente, esse homem era um discípulo de Jesus, né, o dono da casa. Né, é uma especulação, mas eu acho muito razoável essa especulação, né, porque, tipo assim, vai chegar um estranho lá e falar assim, eu vou preparar aí na tua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Né, então, é muito provável então que o dono dessa casa fosse, de certa, em algum grau, né, um discípulo de Jesus. E aí, então eles preparam a Páscoa, né, fazem toda essa preparação do cordeiro, da comida. Então, no fim do versículo 13 fala então que eles prepararam a Páscoa. Agora, a partir do versículo 14, diz assim: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Nós vemos aqui esse grande desejo de Jesus de ter um momento especial de comunhão com seus discípulos na celebração dessa grande festa judaica que era a Páscoa. E a Páscoa, conforme nós vamos ver hoje à noite, ela prefigurava a morte de Jesus, que sofreria como o sacrifício da verdadeira Páscoa. Lá em 1 Coríntios 7, depois nós vamos ver esse versículo, nos diz o seguinte, que Cristo, nossa Páscoa, ou nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. Então Jesus ele cumpre aqui o simbolismo que a Páscoa no Novo Testamento trazia. E aí ele tem então esse grande anseio de estar junto com os seus discípulos nesse momento em que ele vai se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 16, depois Jesus diz, né, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Isto é, né, Jesus não ia comer novamente até esse sentido simbólico se cumprir plenamente no novo céu e na nova terra. Ali, a libertação do seu povo não vai ser uma libertação do Egito, como foi no Velho Testamento,
mas vai ser uma libertação de toda a presença do pecado e da presença da impiedade. E ali se cumprirá o reino de Deus em toda a sua plenitude. É isso que Jesus quis dizer, né? Que isso ia se cumprir um dia no reino de Deus, em que ele comeria novamente com os seus discípulos, né? E nós vamos ver que isso Jesus está falando das bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse. Versículo 17 agora, versículo 17 e 18, nos diz assim: recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então agora, né, Jesus pega aqui o cálice, né, tinha vários cálices na refeição da Páscoa, então ele pega aqui um desses, né, tomavam várias vezes o cálice. Então aqui é a primeira vez, né, em que Jesus diz algo, ele fala: tomem isto, partilhem uns com os outros, pois não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então a Páscoa será cumprida agora na morte de Cristo. E a ceia, né, que será inaugurada, vai apontar para a consumação de todas as coisas, onde o reino de Deus virá em toda a sua plenitude. Agora o versículo 19, ele diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então agora Jesus ele começa a ressignificar o sentido da Páscoa. A Páscoa ela estava atrelada ao evento da libertação do povo do Egito. E agora Jesus ele vai começar a trazer um novo significado para a Páscoa. E ele faz isso utilizando dois elementos aqui. Primeiro o pão e depois o cálice. Então o pão é o primeiro elemento aqui da ceia que Jesus vai dizer, né, que o pão agora ele vai representar o seu corpo. Ele nos diz aqui no versículo 19: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Então, o primeiro elemento agora da instituição da ceia. E aí, o segundo elemento que Jesus institui aqui como representante da nova aliança, né, do novo pacto, é o cálice, que ele diz aqui para nós no versículo 20: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O que significa essa nova aliança? É a mesma palavra aqui, poderia ser traduzido como pacto. Né? O que Jesus quis dizer, né, quando ele diz aqui: este cálice é a nova aliança no meu sangue? Existia no Velho Testamento, né, o que ficou depois conhecido na teologia como a antiga aliança, a velha aliança. E agora Jesus ele vem instituir uma nova aliança, ou um novo pacto com o ser humano. Antes da gente entrar um pouco no detalhe disso, né, a gente precisa olhar pelo menos um texto, tem vários textos no Velho Testamento, mas em que ilustra para nós o antigo pacto. Lá em Êxodo 24, por exemplo, Êxodo 24, versículos 7 e 8, nos diz assim: em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles lhes disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo
com todas essas palavras. Nós temos aqui um exemplo, né, do que é a antiga aliança no Velho Testamento. A aliança no Antigo Testamento era uma aliança baseada na lei, né, em que o pacto dependia do povo obedecer e guardar a lei. E é interessante aqui nesse texto, né, a questão de que ele aspergiu o sangue sobre o povo. E o pacto ele era firmado dessa forma no Antigo Testamento. Né? Todo pacto, toda aliança que existia, ele era ratificado com sangue. Né? Então, tinha que haver ali um derramamento de sangue para firmar a aliança. E o povo, então, de Israel, a nação de Israel, ela estava num pacto com Deus, em que eles tinham que obedecer à lei, né? E o pacto dependia disso, né? Da obediência à lei. E aí Paulo vai falar para nós depois em Gálatas, né, que é impossível alguém guardar a lei e ser salvo por ela. Então, agora Jesus, né, quando ele diz, né, isto é o meu corpo e o meu sangue agora ratifica um novo pacto, Jesus ele está trazendo então um novo tipo de aliança, um novo relacionamento entre Deus e o homem, que agora não é mais baseado na observância da lei. O pacto antigo, né, ele dependia da obediência. Agora, o novo pacto, Jesus ele obedeceu perfeitamente ao Pai, e agora ele vai ratificar o novo pacto, a nova aliança, com o seu próprio sangue. No Velho Testamento, isso era feito com sangue de animais, mas agora no novo pacto vai ser selada a nova aliança com o sangue de Cristo. Voltando aqui para o nosso texto, então, de Lucas 12, versículo 17, ele diz, né, recebendo o cálice, ele deu graças e disse, tomem isto, partilhem uns com os outros. Né? Depois no 19 ele fala, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. No versículo 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então agora Jesus ele vai propiciar uma nova relação entre Deus e o homem, através do seu próprio sangue, através da sua própria morte. Hebreus 9, 22 nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Isso era verdade tanto no Velho Testamento agora quanto no Novo. Mas agora Jesus ele vai fazer o sacrifício definitivo, através da entrega da sua própria vida. Ele vai ser o sacrifício final, que agora não vai necessitar de mais nenhum sacrifício para ratificar agora a nova aliança. E tem duas características muito importantes dessa nova aliança, que é o seguinte: a antiga aliança, a lei ela era externa ao homem, né? Existia a lei que o homem tinha que guardar, mas é muito importante a gente frisar que não era a obediência à lei que dava a salvação para as pessoas no Velho Testamento, né? Era a bênção de Deus dependia da nação, né, estar de acordo com a lei, mas não representava uma salvação individual para as pessoas. Agora, a nova aliança, a lei, agora ela não é externa ao homem, mas agora a lei ela está escrita nas tábuas de pedra do coração do homem. Esse está lá nos profetas, né, que isso aconteceria. Então esse é um grande aspecto agora da nova aliança, que a lei agora ela está gravada no coração do homem. E agora, o segundo aspecto muito importante dessa nova aliança é que agora a aliança não é exclusivamente entre Deus e a nação de Israel. Agora, a nova aliança, ela envolve pessoas de todas as tribos, de todas as raças do mundo inteiro. Então agora é um relacionamento entre Deus e todos aqueles que creem em Jesus, independente de ser
nação de Israel ou não. Por isso Jesus diz, né, este cálice agora é a nova aliança, é a nova forma que agora Deus vai se relacionar com o homem. E essa aliança vem através do quê? Do próprio sangue de Jesus, né, que garante essa nova aliança. Jesus diz, né, a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Na nova aliança, agora, o homem, ele não precisa fazer mais nada. O homem agora, ele apenas se apropria daquilo que o próprio Deus fez por ele. Jesus, ele se fez pecado e maldição por nós. Seu corpo foi entregue, seu sangue foi derramado. E isso sela então agora o novo pacto, a nova aliança. E aí então os discípulos aqui com Jesus celebram, né, agora essa Páscoa, só que agora Jesus dando um sentido muito mais amplo para ela, né, que agora ele está instituindo a ceia do Senhor e agora trazendo o foco para esses dois elementos, né, o pão e o vinho, como simbolismo, né, da sua própria vida, o seu corpo e o seu sangue que sela agora a nova aliança. E aí, historicamente, né, essa refeição aqui se dá numa quinta-feira. E é a sequência de eventos, né, de que Jesus agora, na quinta-feira, após aqui a ceia, né, ele é preso. E aí, na sexta-feira de manhã, o Sinédrio toma conselho para que Jesus seja entregue à morte. E na própria sexta-feira de manhã, Jesus é levado para Pilatos, né, e aí ali ele tem a sentença de morte e ele é crucificado na sexta-feira, logo após a celebração aqui dessa Páscoa, na quinta-feira à noite. E aí no domingo, né, algumas mulheres vão ao túmulo, e aí elas descobrem que Jesus ressuscitou. Essa é a sequência de evento que nós temos. Agora, voltando para o nosso texto aqui no versículo 19, Jesus diz no final do versículo o seguinte: façam isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Os elementos aqui da ceia, que Jesus instituiu, né, o pão e o cálice, eles não possuem nenhum poder especial. Eles têm o único propósito de nos trazer a lembrança, de nos fazer recordar a obra de Cristo em nosso favor. Esse é o simbolismo aqui agora da nossa Páscoa, né, que agora para o Novo Testamento ela se torna agora a ceia do Senhor. A Páscoa então era um memorial da libertação do povo do Egito, mas também era um tipo profético do sacrifício de Cristo. A Páscoa agora ela passa a ser a ceia do Senhor, né? No Velho Testamento o povo celebrava a Páscoa, mas a Páscoa apontava para frente, para aquele sacrifício final, né, que poria fim a todos os outros sacrifícios. No final da ceia pascal, quando todos os homens estavam comendo, Jesus institui então agora o novo sacramento que se destinava a substituir o antigo, que era a celebração judaica da Páscoa. Tanto a Páscoa quanto a ceia do Senhor, elas ambas apontam para Jesus, o único e todo suficiente sacrifício pelos pecados do seu povo. Agora, qual que é a diferença? É que a Páscoa ela apontava para frente. E hoje, a ceia, ela nos aponta para trás. Então, a Páscoa estava apontando para Jesus, que seria o Cordeiro final, o Cordeiro de Deus. E agora, nós celebrando a ceia, nós estamos olhando para trás,
onde esse evento já aconteceu para nós. E agora, para a gente terminar, queria trazer algumas lições aqui para nós, 4 lições para nós finalizarmos aqui nessa noite. Então, a Páscoa, ela era celebrada, né, sempre matando um cordeiro, no dia 14 de Nisan, e depois 7 dias de pães sem fermento. Então, esse sacrifício existia ali no cordeiro, no Velho Testamento. E agora no Novo Testamento, né, lá em João 1:29, diz assim, que no dia seguinte, João Batista viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, né, Jesus, ele agora é como se todos aqueles cordeiros sacrificados do Velho Testamento estivessem apontando para ele. Então, todos os cordeiros que foram sacrificados apontavam para o Cordeiro de Deus, que seria capaz de perdoar o pecado do ser humano de uma maneira definitiva. Porque lembra que lá em Hebreus fala, né, que sempre tinha que repetir o sacrifício, ano após ano, né, como se fosse um simbolismo de que o povo estava sendo perdoado. Mas agora vem Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que agora, de uma vez por todas, ele tira o pecado do mundo, através da sua morte, né? Esse é um sacrifício definitivo que não precisa ser repetido mais. 1 João 2,2 nos diz assim, que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, a primeira grande verdade, Jesus é o Cordeiro final, né? É o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso, né, nós vamos para o segundo ponto que está relacionado. Jesus, ele é a verdadeira Páscoa. Todas as celebrações da Páscoa no Velho Testamento estavam apontando para Jesus. 1 Coríntios 5, versículo 7, nos diz assim: Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Que Paulo está fazendo um paralelo com a festa dos pães sem fermento, né? Olha só, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Tem outras traduções que vão dizer, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Jesus, ele é a verdadeira Páscoa. Jesus, ele é o verdadeiro sacrifício. Cristo, nossa Páscoa, ou o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado por nós. E eu vou trazer uma citação do J.C. Ryle, né, um teólogo puritano, que diz assim, que a morte de Cristo foi o cumprimento da Páscoa. Ele era o verdadeiro sacrifício que o Cordeiro Pascal estivera indicando desde a sua instituição. Aquilo que a morte do Cordeiro significou para Israel no Egito era o mesmo que significaria a morte de Cristo para os pecadores do mundo inteiro. A segurança que o sangue do Cordeiro da Páscoa providenciou para Israel era a mesma que o sangue de Cristo providenciaria em maior abundância para todos os que nele creriam. Ele traz um ponto importante, a questão da segurança, né, do sangue do Cordeiro, porque ali as famílias dos israelitas, quando eles tiveram o sangue ali nos umbrais das portas, eles estavam seguros de que eles Deus não mataria o primogênito daquela casa. E ele faz esse paralelo, né, que essa segurança que o sangue deu ali para o povo de Israel, o sangue de Cristo agora providencia em muito maior escala essa segurança da vida eterna a todos os que creem.
Então, Cristo, ele é a nossa Páscoa, conforme nos diz aqui, 1 Coríntios 5, 7. Ele é o sacrifício perfeito e final. Terceiro ponto, essa obra de Cristo, ela exige uma atitude nossa. E a atitude que essa obra de Cristo, né, esse Cordeiro de Deus sacrificado, que ela exige é a fé. Não há nada que nós podemos fazer para sermos perdoados. Cristo já fez tudo. E a nossa única resposta é a fé, é crer nesse sacrifício de Cristo em nosso favor. O Evangelho, ele exige fé quando é proclamado. Efésios 2:8 vai nos dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Por meio da fé. Em João 11:25 e 26, Jesus diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então percebe que ele fala duas vezes, né? Aquele que crê em mim, e depois quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí Jesus termina no versículo 26 dizendo o seguinte: você crê nisso? E essa mesma pergunta eu faço aqui para todos vocês. Você crê nisso? Que quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá e não morrerá eternamente? Então a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele exige fé daqueles que ouvem essa mensagem. A obra de Cristo, então, só pode ser apropriada pela fé. E agora, o último ponto que eu queria trazer é que a ceia do Senhor nos lembra do sacrifício de Cristo e da consumação de todas as coisas nas bodas do Cordeiro, que vai ser falado lá em Apocalipse. Então, a ceia do Senhor nos lembra do sacrifício de Cristo, ou seja, nos aponta para trás, mas também nos aponta para frente, para a consumação de todas as coisas. 1 Coríntios 11:26, Paulo vai nos dizer assim: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Ou seja, nós estamos lembrando ele, fazendo em memória dele, como está lá em Lucas 22. Mas ele diz assim, no final: até que ele venha. Isso está apontando para frente. Então, estamos anunciando a morte do Senhor, mas até que ele venha. Isso também tem uma extensão para o futuro. A ceia do Senhor aponta para o passado, e ali vemos a cruz de Cristo e seu sacrifício em nosso favor. Mas ela também aponta para o futuro, onde ali vemos o céu e a festa das bodas do Cordeiro, quando ele nos receberá para o grande banquete celestial, que são chamadas as bodas do Cordeiro. Por isso que Jesus diz, né, que eu não vou tomar de novo até vir o reino, de forma definitiva, onde nós vamos celebrar a grande ceia do Senhor no evento chamado em Apocalipse de as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9 nos diz assim: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, que é a grande ceia ao qual nós ansiamos, nós estamos esperando, e para onde a ceia que nós celebramos está apontando para frente até que ele venha, onde ocorrerá essas bodas do Cordeiro. Né? Bodas, o que significa bodas? É o casamento, é uma festa de casamento que celebra a união final de Cristo e a sua igreja. Essas são as bodas do Cordeiro, e Apocalipse vai nos dizer que isso é uma grande ceia, uma grande festa. As bodas do Cordeiro celebram, então, essa união entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, qual é a igreja de Cristo? Né? Não é a igreja fulano de tal. Não, a igreja de Cristo são todos os que creem, todos os salvos que estão espalhados em todos os cantos da terra, né? Todos os crentes do passado, do presente e os que virão adiante. Então,
a ceia do Senhor, ela nos lembra o sacrifício de Cristo, mas proclama também as bodas do Cordeiro, quando todos os salvos estarão ali com Cristo, nessa grande festa, nessa grande celebração, dessa união com Ele para todo o sempre. Então, para nós terminarmos, né, nesses dias nós celebramos então a Páscoa, né, que agora é ressignificado por Jesus através da ceia do Senhor, né, em que agora nós estamos celebrando a morte do Cordeiro, né, que é o Cordeiro de Deus, conforme João nos disse. E para terminarmos, mais uma vez, né, eu vou ler o versículo 7 de 1 Coríntios 5, que nos diz assim: livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E então Jesus, ele é a fonte de toda a nossa esperança, esperança de ser perdoados dos nossos pecados, e essa segurança de que o sangue dele vai nos manter salvos até aquele dia, até quando o reino de Deus será manifestado na sua forma mais perfeita e completa. E isso vai ser celebrado nas bodas do Cordeiro. Que Deus abençoe os irmãos.